esse dia 4 de agosto de 2024, eu chego mais uma vez nesse canal com uma mensagem um pouco maior. Uma mensagem que eu compartilhei com meus irmãos da Igreja dos Pimentas, que na verdade antes de compartilhar encheu muito o meu coração. E eu pensei, vou deixar essa mensagem no canal, que eu acredito que da mesma maneira em que encheu seu coração de alegria, de esperança, também até certo ponto a palavra de Deus, né, toda a escritura inspirada por Deus é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar em justiça. E o objetivo das escrituras, como 2 Timóteo 3, 16 e 17, é que todo homem de Deus seja maduro, perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que eu te convido desde já a abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 7, que vai ser o nosso texto principal. Eu vou falar sobre hoje o nosso tema, uma faxina. Acumuladores. Você sabe que especialmente nos canais fechados existem reality shows em que pessoas que gostam de acumular coisas, que têm dificuldade de desapegar de coisas, elas são retratadas com a sua vida, eu diria até certo ponto, um tanto estranha. E pessoas que muitas vezes acumulam coisas que atrapalham, lixo muitas vezes, e não conseguem desapegar. E eu pergunto para você, você é um acumulador? Eu tenho essa tendência de acumular coisas, especialmente livros, como você pode ver aqui. E a minha esposa, Silvia, muitas vezes ela tem que me ajudar a me desapegar de certos materiais e produtos que às vezes até atrapalham. Mas eu pergunto para você, e no coração? Você é um acumulador de coisas lá no coração, às vezes lixo? De tempos em tempos, eu costumo dizer, precisamos fazer um inventário do que está em nosso coração. E muitas vezes há sentimentos a serem trabalhados, há perdão a ser concedido, há pensamentos a serem deixados de lado. Porque muitas vezes estamos tão olhando o superficial e parece que está tudo limpinho. Mas muitas vezes esquecemos de ir lá no íntimo, no coração humano e verificar o que temos deixado acumulado lá. Os fariseus eram aquele grupo que gostava de olhar só o exterior. Parecia que estava tudo limpinho, mas não faziam questão de fazer um inventário, um olhar e ver se não havia necessidade de uma faxina no interior, lá no coração. E por isso Jesus disse a esse grupo: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês não são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Isso está lá em Mateus 23, 27. Então Jesus ele está chamando a atenção daquele grupo que dava tanta atenção a aspectos exteriores, mas esquecia do interior. Por isso que no texto nosso, Marcos, capítulo 7, versículo de 1 a 5, olha só o que Jesus diz. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem lavar. E há muitas outras coisas que recebendo para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Para os fariseus, para os religiosos, lavar as mãos era mais do que uma atitude higiênica. Era uma atitude espiritual, tinha a ver com a impureza. Mas a impureza, para eles, impureza espiritual. Aquilo já era uma espécie de um toque, né? O que nós chamamos hoje de transtorno obsessivo compulsivo. E algumas pessoas têm alguns toques e às vezes precisam olhar até que ponto aquilo não está atrapalhando a sua vida. Por isso Jesus, ele chama a atenção, se você for ler os textos seguintes, Jesus chama a atenção dos religiosos da sua época, mas depois disso os discípulos dele conversam com ele sobre esse assunto. E olha só, no versículos 17 a 23 do mesmo capítulo 7 de Marcos: quando entrou em casa, Jesus, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse:
Então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar, porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado? Ou seja, pode contaminar no máximo fisicamente. E assim, Jesus considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa, isto é, o que a contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Olha só, que lista enorme. Jesus está dizendo que lá dentro do coração, do mais íntimo das pessoas, é aquilo que contamina. E eu quero citar alguns desses itens que Jesus diz que é o que contamina as pessoas: maus pensamentos sobre si mesmo, sobre os outros, pensamentos de destruição, escolher interpretar sempre da pior forma possível. Eu conheço pessoas que muitas vezes julgam as outras porque interpretam as atitudes da pior maneira possível. Pensamentos de dó de si mesmo, como é complicado quando nós ficamos com dó de nós mesmos, isso atrapalha. Pensamento que não vale a pena fazer o bem, porque às vezes a gente se cansa de fazer o bem frente à ingratidão dos outros. E o Paulo diz lá em Gálatas 6, e não nos cansemos de fazer o bem, é o que a palavra de Deus nos diz. Imoralidade sexual e adultério. De tempos em tempos nós vemos mesmo na igreja do Senhor casos de adultério, casos de imoralidade sexual. Por quê? Isso é resultado de alguém que não olha dentro de si os seus sentimentos. Pornografia escondida. Eu lhe pergunto, se uma pessoa acessar o histórico do seu celular, seu telefone celular, você ficaria confortável? Você deixaria o seu telefone celular à vista, aberto, com a senha liberada para sua filha, para o seu filho, para sua esposa? Ou você teria medo, ou se deixaria desconfortável? Então está lá dentro e precisa de tempos em tempos ser trabalhado. A avareza. O dinheiro me controla de tal maneira que cometemos atitudes imorais, indecentes ou desonestas por causa do dinheiro que nos controla. Maldade. Você já se pegou fazendo pequenas maldades, comentários maus que rebaixam o outro, aquela língua ferina que causa muitas vezes divisão, que magoa as pessoas? Não é por acaso que isso sai da nossa boca, porque Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. O que falar da inveja? De ficar triste com o crescimento, com assim o privilégio do outro, com a prosperidade do outro. É fácil você assim ficar compadecido com alguém que sofre, mas o que falar de alguém que está prosperando? Às vezes a inveja quer assim nos atrapalhar. E o orgulho, a humildade não é exatamente algo muito forte no ser humano. Como você se sente ao ser corrigido? Permite que as pessoas o façam? Jesus diz, versículo 23, todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. E agora, tema de hoje: faxina no coração. Como fazer uma faxina no coração? Em primeiro lugar, meus amigos, meus irmãos, você que está me ouvindo, é importante frisar que lá na cruz, Jesus começou uma faxina maravilhosa dentro de nós. Romanos capítulo 6, de 4 a 6, diz que no momento em que cremos, arrependemos, confessamos, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós morremos com Jesus na cruz e foi crucificado o velho homem, que a Bíblia chama de a circuncisão espiritual, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 12, ou Pedro, 1 Pedro 3, 18 a 21, diz que o batismo, quando nós passamos pelos passos da fé e somos batizados, nós temos a indagação de uma boa consciência para com Deus. Por isso, meus irmãos, você que está me ouvindo, se você passou pelo crer, arrepender, confessar, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o velho homem foi crucificado com Jesus. E aquela força que te dominava, que me dominava, ela foi avariada de uma maneira severa, porque Jesus morreu na cruz
e fomos crucificados juntamente com Ele. Por isso que esses pecados, eles não mais poderão nos mandar para o inferno, porque Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão assim em Cristo Jesus. Portanto, de um lado, Jesus nos vê como perfeitos, como puros, como assim limpos, porque o sangue de Jesus nos limpa, e por esse motivo, que todo domingo, quando celebramos a ceia do Senhor junto com os irmãos, estamos celebrando exatamente disso, de que o sangue precioso de Jesus derramado na cruz por nós nos tornou assim limpos, mas ao mesmo tempo, Romanos 12:2 nos chama para uma transformação de mente, uma transformação de coração, que nos dará condições de aí sim fazermos assim uma faxina. Por isso que 2 Coríntios 3:18 diz que nós somos transformados de glória em glória e somos limpos pela palavra de Deus. E daí a importância de todos os dias lermos a palavra de Deus e através dela irmos limpando dentro de nós. De um lado, o pecado não nos mandará para o inferno, mas ao mesmo tempo, eu digo quase chorando, cometemos atos pecaminosos mesmo depois de nascidos de novo. Basta ser honesto consigo mesmo. A língua às vezes fala o que não deve, os pensamentos pensam o que não deve, as mãos às vezes agem de uma maneira incorreta. E por esse motivo, precisamos fazer uma limpeza, uma faxina no nosso coração todos os dias. Como? Lendo, refletindo, meditando na palavra de Deus. O Tiago diz que ela é um espelho e através dela nós vamos olhando o que está dentro de nós e vamos tirando tudo que não presta, porque Tiago 1:21 diz que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela foi implantada em nós. Mas como é que faz isso também? Um pregador, recentemente ouvi um pregador a seguinte frase: quanto tempo faz que você foi ao médico fazer um check-up? Desculpe, aqui passa muitas motos e esse barulho é barulho de moto. Poucas pessoas falaram que fizeram um check-up. Aí ele perguntou: quanto tempo faz que você foi a um profissional das emoções, ou seja, um psicólogo, a um terapeuta? Poucos também tinham ido assim há pouco tempo. E ele lamentou os irmãos que não buscaram assim regularmente um profissional. Eu lamentei a frase dele, apesar de ser bem intencionada. Eu diria que a pergunta mais correta é: quanto tempo faz que você fez um inventário do que tem habitado o seu coração? Lembra da lista de Jesus, lá de Marcos capítulo 7? Pois é, aquela lista enorme que nós falamos do que? Maus pensamentos, imoralidade sexual, assim, todas essas coisas, tudo isso, a avareza, a maldade. De tempos em tempos precisamos fazer um inventário e ver se aquilo ainda habita no nosso coração. O rancor, o ressentimento, a avareza, a inveja. Às vezes Mamon quer o materialismo, às vezes Mamon quer nos controlar. Pois é, quanto tempo faz que você fez? De tempos em tempos eu faço um inventário, e nem sempre o que está no meu coração é alguma coisa que me agrada. Eu sei que aquilo que está lá não é vontade de Deus. Agora, quanto tempo faz que você fez isso, identificou e contou para Deus, pedindo a Ele que lhe ajude a tirar aqueles maus sentimentos, aquela maldade de dentro do coração? Eu falo mais: quanto tempo faz que após confessar a Deus, você também confiou a um irmão de confiança? Confessou a um irmão de confiança? Eu lhe pergunto, você tem um irmão em Cristo de confiança, em quem você confia a sua lista, do seu inventário, aqueles pecados, aqueles pensamentos, aquelas tendências que tentam nos afastar de Deus? Pois é. Eu faço parte da Igreja de Jesus faz 36 anos. E na verdade eu percebo, de vez em quando eu olho o meu coração e vejo que há atitudes, há sentimentos, há certos sentimentos. Às vezes eu fui em um velório, e quando você vai em um velório, especialmente em termos da Igreja do Senhor, às vezes reencontramos irmãos que faz tempo que nós não encontramos, irmãos que tiveram contato conosco, e sabe, pela atitude desses irmãos eu percebo que há alguns que ainda têm alguma coisa contra mim. Às vezes irmãos que querem até evitam muito contato, faz aquele sorriso amarelo, aquele sorriso só para tentar se livrar de você o mais rápido possível. Pois é,
fazer parte da Igreja de Deus há 36 anos, conviver com tantos irmãos, faz com que muitas vezes nós acumulemos certos sentimentos uns contra os outros, às vezes coisas não perdoadas. Às vezes julgamos o irmão pelo que ele fez há 15 anos atrás e esquecemos que Deus pode ter feito uma mudança na vida dele e ele nem mais cometer aquilo. Mas às vezes o nosso coração ainda está com aquele sentimento em relação àquele irmão. Pois é, perdão, sentimentos de ressentimento, qualquer sentimento, tudo o que está no nosso coração, meus irmãos, precisamos tirar. Porque olha só o que Jesus diz em Mateus 18:35. Assim também meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Essa faxina começa com essa lista, com esse pedido a Deus. Às vezes pecados que nos colam em nós, às vezes precisamos conversar com o irmão e confessar a esse irmão e nos ajudar a tirar de nós. Eu lembro de uma vez um irmão disse para mim: irmão, meu coração é cheio de inveja. Eu quase chorei com ele, que eu disse: pois é, eu também. Há momentos em que eu sinto inveja, há momentos em que eu sinto ressentimento, há momentos em que há sentimentos que não são bons. Pois é, precisamos confessar para Deus. Primeiro identificar, confessar para Deus e depois confessar para o irmão, pedir que ore por nós, que nos ajude para fazermos essa faxina periódica no nosso coração. Olha só o que o apóstolo João nos diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. 1 João, capítulo 1, versículo 6 até 2, versículo 1. Comunhão com Deus, meus irmãos, resulta em mudança de vida e uma vida transparente, onde a gente não é como os fariseus, não pensa tanto em parecer ser aquele linguajar religioso, aquela Bíblia debaixo do braço, aquela roupa, aquele corte de cabelo. Não é isso, não é isso. Claro que o exterior muda também, mas não é isso que muda especialmente. Andar na luz é manter comunhão com Deus, confessando os nossos pecados, manter comunhão com os irmãos, congregando, fazendo questão de estar com os irmãos, de mostrar que é uma alegria, ter no meio da irmandade pessoas íntimas com quem nós podemos contar as mazelas, as coisas. Às vezes alguém fala: aquele homem é um homem de Deus no púlpito, mas vai conhecer o homem de Deus das quatro paredes, vai conhecê-lo no seu relacionamento com a esposa, com os filhos, no trabalho, e nem sempre esse homem de Deus é tão homem de Deus assim. Por isso, para evitarmos até passar por vergonha, por escândalo, precisamos cada vez mais ser transparentes com Deus, transparentes uns com os outros. E às vezes não precisamos contar para todo mundo, mas precisamos ter pessoas de confiança, a quem a gente confessa aquelas coisas feias que ainda assim existem em nós. Reconhecendo que pecamos, confessando nossos pecados a Deus, mas também uns aos outros. É nesse processo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e vamos fazendo faxinas periódicas em nosso coração. Olha só o que Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados do pecado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Curado do pecado. Essa cura vem quando nós confessamos uns para os outros. Qual é a minha conclusão, meus irmãos? Precisamos, de tempos em tempos, fazer uma faxina em nosso coração. Como? Primeiro, olhando as listas de pecados na Bíblia e vendo qual delas fazem parte de nós. E aquelas que nós identificamos, vamos escrever essa lista e começar a orar, pedindo que Deus tire de nós aquele lixo acumulado em nosso coração, e vigiando para que Deus, e pedindo a Deus que nos dê força através do Espírito Santo para vencer.
aqueles mais difíceis, aqueles pecados que a Bíblia diz que tenazmente nos assedia, que cola em nós, Hebreus 12:1, contemos para um irmão de confiança, um irmão maduro, e permitamos a ele que de tempos em tempos nos pergunte como é que está a nossa luta com aquele pecado. Se tivermos coragem, perguntemos para aquele irmão: você vê algo em mim que precisa ser limpo, que eu não percebo? E esteja pronto para receber e agradecer, caso o irmão identifique um pecado sujo na sua vida. E não desanimemos, meus irmãos. Deus está vendo a sinceridade da minha e da sua atitude. Temos a certeza que com essa sinceridade, todos os dias o sangue de Jesus está limpando o nosso coração. No último dia, o advogado Jesus estará do nosso lado, defendendo-nos diante de Deus Pai, inclusive lembrando ao Senhor da luta que todos os dias nós travamos contra o pecado. Hebreus 12:4. Sabe? Lutando às vezes até o sangue para conseguirmos vencer aqueles pecados mais pegajosos que tentam assim estar em nós. Portanto, não sejamos acumuladores de coisas ruins no coração. Maus sentimentos, maus pensamentos, maldade, rancor, ressentimento, inveja. Nós somos os mais prejudicados quando somos esses acumuladores. Façamos uma faxina, identifiquemos o lixo interno. Contemos para Deus, reconheçamos. Contemos para um irmão, joguemos fora o lixo identificado. E contemos sempre com o sangue purificador do Senhor Jesus. Todos os dias, fazendo a limpeza em nós, fazendo-nos mais alvos do que a neve. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Uma faxina no coração é o que eu preciso fazer de tempos e tempos, e convido você a fazer o mesmo. Que Deus nos abençoe nessa tarde de domingo.